Nas últimas semanas, a pergunta que eu mais recebi lá no Instagram, Kira e Clara, foi: Carol, por que vocês sumiram? Cadê vocês? Onde vocês estão? E variáveis dentro dessa mesma pergunta. E agora que eu compartilhei com vocês a novidade da minha gestação, surgiram tantas outras. É um menino? É uma menina? Quando nasce? E, enfim, hoje eu tô aqui para conversar com vocês, abrir o meu coração e compartilhar também um pouquinho de como vem sendo essa gestação tão gostosa e tão esperada pra gente. E também contar um pouquinho quais que serão os próximos passos daqui pra frente, principalmente aqui nesse novo canal que eu tô abrindo para ter um contato ainda mais próximo com vocês. Se você ainda não me conhece, eu sou a Carol, mãe da Clara, tutora da Kira, e aqui eu divido tudo que eu venho descobrindo sobre criar filhos com mais consciência, ciência e respeito. Muita gente quis saber o porquê a gente sumiu. Não aconteceu nada grave, mas eu precisei cuidar mais de mim, da minha saúde mental. E tem alguns momentos na vida que eu acho que eles são cruciais pra gente parar e pensar um pouquinho sobre a vida. Recalcular a rota e colocar maior intencionalidade naquilo que a gente faz. O Instagram, ele pede frequência e presença constante na plataforma. E para isso, naturalmente, eu preciso de bastante tempo. E esse tempo hoje na minha vida, obviamente, ele é limitado, assim como na vida de todo mundo. Na minha vida, particularmente, ele é dividido entre a maternidade. A Clara ainda não frequenta nenhuma escola, então a gente se divide e a gente vive esse tempo com ela, e essa foi uma escolha nossa que fosse assim. E eu não coloco isso como um fardo, mas sim como uma das escolhas que a gente fez, e a gente obviamente arca com ela tendo mais tempo para realizar outras coisas. Além disso, tem o trabalho, a vida em família e coisas normais da vida. E principalmente sacrificar o tempo em família e a minha maternidade com a Clara nunca foi um objetivo para estar mais tempo online. E mais do que isso, eu sempre quis que o Instagram fosse algo leve, que tivesse verdade, propósito e que fosse algo que realmente acrescentasse não só na nossa vida, mas também nas pessoas que seguem a gente. Então dar essa pausa foi algo muito natural, não foi uma escolha, mas foi algo que veio, eu acho, de uma necessidade interna. E foi uma forma de refletir o que eu queria pra mim daqui pra frente, o que eu queria também pro conteúdo, caso eu optasse por voltar. E dessa longa reflexão de terapia, de me conhecer um pouquinho melhor, de me entender quem eu sou agora como mãe, dessa nova fase da minha vida em que eu tenho muitos pratinhos para conciliar ao mesmo tempo, surgiu sim a vontade de voltar. Afinal de contas, me comunicar tá em quem eu sou. Eu me formei em jornalismo, para quem não sabe. Hoje eu atuo bastante na área de fotografia, mas me comunicar tá dentro de quem eu sou. Compartilhar aquelas coisas que me fazem bem, as visões que eu tenho de mundo, são algo que estão intrínsecos em mim. Então eu acho que fazem muito parte da minha versão Carol anterior e da minha versão Carol mãe também. E poder dividir com vocês tantas coisas legais que eu aprendo e vivo com a Clara e com a Kira é algo que me torna mais completa. É um privilégio para mim. E eu sei que para muitos de vocês também, que vocês gostam muito de acompanhar elas. E eu penso dessa forma porque se Kira e Clara não fossem minhas filhas, eu ia querer ver elas. E eu sei que isso também é muito especial para muitos de vocês, afinal, eu recebi muito esse carinho nas últimas semanas de vocês preocupados, querendo saber onde a gente estava, cadê as meninas, se elas estavam bem. Então esse carinho todo, ele também chega até a gente e é um carinho muito gostoso que a gente recebe por aqui também. E eu resolvi que era hora de voltar, mas de um jeito um pouco diferente, respeitando mais o nosso fluxo como família, respeitando mais quem eu sou, as coisas que eu gosto de produzir, o conteúdo que eu gosto de fazer. E o YouTube, eu estar aqui conversando com vocês, também é uma forma de eu me reencontrar. De eu perceber que as coisas que muitas vezes eu produzia para o Instagram, elas eram muito rasas perto do que eu gostaria de comunicar, perto do que eu gostaria de falar. E o YouTube é uma forma de eu ter esse contato muito mais próximo e muito mais profundo com as pessoas. Às vezes conseguir concluir um raciocínio inteiro, que lá no Instagram eu acho que a plataforma até não permite essa profundidade um pouco maior. Então aqui no YouTube eu sinto que eu vou encontrar isso. Eu já tenho produzido alguns conteúdos bem bacanas, até nesse tempo que eu tava parada. Esse foi um dos... parada aqui, né, no online pra vocês, mas a vida tava acontecendo, né. Eu acho engraçado que muita gente perguntou assim, onde vocês estão? A gente tá aqui, a vida continua acontecendo, mas no offline. E voltando ao que eu tava falando,
voltar aqui com o YouTube é uma forma de voltar com um pouco mais de leveza e um pouco mais intencional. Aqui eu espero que vocês conheçam muito mais de quem eu sou, que eu consiga trazer muito mais reflexões para vocês e que possa ser uma troca muito gostosa. E obviamente que não é porque nós estávamos mais recolhidos que a nossa vida parou, muito pelo contrário. Estávamos planejando e realizando muitas coisas, tanto no âmbito de trabalho, como também na nossa vida pessoal. Afinal de contas, temos um novo membro dessa família, um menino. Eu estou grávida de 17 semanas, muito feliz. Quando a gente decidiu que era hora de aumentar a família, finalmente, nós tentamos e no terceiro mês eu engravidei, então foi teoricamente bem rápido. E hoje nós estamos vivendo, né, todas essas fases de mudança de novo, muito diferente do que na primeira gestação. Eu acho que na primeira gestação a gente tem aquela ânsia de tudo ser o primeiro e uma ansiedade um pouco maior em relação a tudo. Nessa eu me sinto muito mais calma, muito mais centrada. Estou na terapia, né, gente? Estou medicada. Me sinto muito mais tranquila para enfrentar os desafios que vêm. Muitas das coisas que a gente já passou ali na primeira gestação não são motivo de preocupação nessa, então acredito que está sendo tudo muito mais leve. E uma gestação muito diferente também. Nessa gestação, principalmente, tive muitas coisas que eu não tive na primeira. Vou explicar um pouquinho agora como foi o meu primeiro trimestre de gestação. Na gestação agora do meu menininho, que ainda não tem nome, eu me senti muito mais cansada do que na gestação da Clara. Teve dias de realmente eu ficar de cama, assim, muito cansada, dormir o dia inteiro, coisa que não aconteceu tanto na gestação da Clara. A gestação da Clara eu passei mais mal em relação à ânsia e ter repulsa à comida. Nessa eu tive também, porém foi menos do que na da Clara nesse aspecto. Mas depois da 12ª semana, eu me senti muito mais disposta. As ânsias passaram quase que totalmente. Às vezes eu ainda tenho uma repulsa ou outra, dependendo da comida que tá na minha frente. Mas tem sido muito mais leve, me sinto muito mais energizada. Tô realizando muitas coisas aqui no off, como eu já comentei, em relação ao trabalho. E projetos aqui pro YouTube, lá pro Instagram. Então tudo isso está acontecendo bastante no off. Temos trabalhado bastante nisso e nos preparando para o início dessa nova fase que vamos enfrentar em breve. A previsão é que o bebê nasça em fevereiro, final de fevereiro, mas vai ser quando ele quiser, afinal estou me preparando novamente para tentar um parto normal. Vamos ver se dessa vez sai. Como vocês já sabem, né? O parto da Clarinha durou mais ou menos 24 horas e terminou, infelizmente, numa cesárea. Mas ocorreu tudo bem, foi por desistência mesmo. Eu diria, exaustão, na verdade, né? Mas enfim, vou tentar novamente um parto normal e, enfim, estamos abertos, né, ao que acontecer. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. E dessa vez, obviamente, tem uma coisa que tá bem diferente da primeira vez, que agora nós temos a Clara para dividir tudo isso, todas as fases da gestação. E tá sendo maravilhosamente gostoso dividir tudo isso com ela. Desde o início, a Clara, na verdade, pedia muito por um irmãozinho. Ela é apaixonada por bebês, então todo lugar que ela vê bebê, ela tem muita paciência, ela gosta, ela quer cuidar, ela quer brincar, ela quer fazer carinho, coisa que ela não tem muita paciência para outras crianças, mas para bebê ela tem muita. E ela pedia muito o irmãozinho, que ela queria um bebezinho, enfim. Obviamente que a decisão não foi pautada somente nisso, mas foi muito legal ver ela querer participar de tudo isso. E agora que a gente está vivendo, está sendo muito legal também ver essa animação por parte dela. A gente tem tido muita troca sobre o bebê, sobre como vai ser. Ela tem muitos questionamentos, muitas dúvidas, então dividir tudo isso com ela também é muito legal. E desde que o médico revelou que ia ser um menino, a gente até conseguiu gravar isso lá no hospital. Eventualmente vai ter um vídeo aqui sobre isso. A Clara decidiu que o nome que ela quer pro irmão dela é Claro, pra combinar com o dela, que é Clara. Então, pra gente foi bem divertido e virou uma piada, não só na minha família, entre os amigos, enfim, todo mundo se refere ao bebê como Claro. E eu já tô preocupada porque esse nome tá pegando e a gente não consegue decidir por outro. Enfim, sugestões deixem aqui embaixo nos comentários, por favor. Estamos precisando.
Mas enfim, ainda temos muito tempo pela frente para decidir um nome, não estamos com pressa, então é isso que temos para hoje. Por enquanto é o Mini Claro, mas infelizmente essa vontade dela a gente não vai conseguir atender. Eu acredito que a maternidade ela é muito solitária, mas ela não precisa ser. Então eu quero que esse espaço aqui também seja de acolhimento, de trocas, que eu possa trazer também bastante da minha maternidade e quem sabe influenciar alguma mãe que esteja passando por algo parecido, por algum questionamento que eu já passei, que eu já, enfim, consegui chegar em alguma conclusão ou não também. E eu quero que esse espaço ele seja realmente, como eu costumo falar, eu não gosto muito de conteúdos que são caga-regra, então eu gosto de apreciar a maternidade individual de cada pessoa e eu espero também ter esse respeito mútuo aqui entre a gente. Afinal de contas, somos todos pessoas diferentes e com escolhas diferentes, com estilos de vida diferentes e com personalidades diferentes. Então, acredito que cada um dá o seu melhor na criação dos seus filhos, mas eu também acredito que a informação, ela nos liberta, ela nos dá ferramentas para nos afastar do medo e das inseguranças que a maternidade traz. Então, por isso também resolvi criar esse canal para compartilhar um pouquinho e, enfim, já falei demais sobre isso. E eu espero que vocês também tenham curtido. E caso vocês tenham curtido, se inscreve aqui no canal que com certeza a gente vai ter muitos assuntos para discutir aí pela frente. Esse é só o início de uma fase muito especial e eu gostaria de ter você aqui dividindo tudo isso comigo. Seja bem-vindo de volta ou seja bem-vinda se você está chegando agora e vai ser muito bacana ter você aqui nessa comunidade comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu e Clara estamos no enquadramento.